Muitas vezes quando eu vou explicar o que é o Brainspotting, eu acabo me remetendo muito à minha história profissional. No Brainspotting eu encontrei uma forma costurada de colocar tudo aquilo que cada passo da minha história profissional e da minha formação foi se solidificando, né? Então eu comecei lá na minha graduação na Federal de São Carlos, né, estudando muito behaviorismo com um olhar muito científico da psicologia, né, com esse olhar da experimentação. E essa ideia da experimentação sempre foi base para o meu trabalho clínico, né, que se iniciou com a comportamental, mas que, por mais que eu tenha saltado para outras metodologias e outras abordagens, aquela ideia de experimentar, de testar a hipótese, aquele olhar experimental, ele sempre fez parte da minha formação. E isso é uma coisa muito forte dentro do Brainspotting. Assim como quando eu fui para o psicodrama, a abertura da criatividade, a questão relacional, a sintonia, né, na relação terapeuta-cliente, também foi uma coisa que se solidificou muito ali e que foi se costurar com o Brainspotting de uma forma muito intensa. Né? Depois do psicodrama, eu fui me deparar com o EMDR, que trouxe para mim essa abordagem da terapia de base cerebral. E tudo que a gente faz dentro do Brainspotting, a gente está olhando para o cérebro e olhando para como esse cérebro funciona. E esse olhar para o cérebro eu comecei a ter a partir do EMDR. E o Brainspotting veio ampliar depois. Né? Da mesma forma como quando eu passei pela PNL, a ideia de desenvolvimento de habilidade, de aperfeiçoamento, esse olhar não só para o que está doendo, né? Mas esse olhar de como eu posso trabalhar aquilo que é bom e melhorar ainda mais aquilo, o trabalho com habilidade, né? E a intervenção mais pontual, mais diretiva, mais precisa, né? Então, a PNL me traz essas ferramentas, o Brainspotting de novo amplia isso, assim como fez com as outras perspectivas, e me permite atuar de forma muito mais integrada naquilo que eu já vinha fazendo e costurando na minha prática clínica. Então, poder, a partir do Brainspotting, entender como o cérebro funciona, qual a base daquela intervenção dentro do cérebro, como isso está acionando as áreas de autorregulação do cérebro, né? A importância da relação terapêutica, né? A importância da experimentação, do olhar científico, da busca da fundamentação, do teste das hipóteses, dos experimentos, né? Dos artigos, essa busca do estudo, não só da técnica, não só da prática, mas esse transformar a prática em uma busca de estudo, em uma construção de conhecimento, né? O trabalho de habilidade. Isso tudo foram coisas que o Brainspotting conseguiu solidificar e integrar de uma forma muito precisa dentro da minha prática, me possibilitando oferecer aos meus clientes tanto um trabalho mais consistente quanto um trabalho de uma resposta mais eficaz. Então, cada vez que um cliente chega para mim, eu quero que ele saia daquela sessão com um resultado, com uma melhora, com um passo a mais. Né? Porque alguns casos são mais complexos e a gente vai trabalhar com pequenos passos. Em outros casos, esse passo vai ser mais largo. Né? Isso vai depender do caso, isso vai depender da estrutura de rede de memória. Mas o mais importante é que a cada momento a gente esteja sempre buscando esse passo desse caminhar, para que a cada sessão esse cliente consiga encontrar um ganho e colocar esse ganho na sua vida cotidiana.